gente, agora vamos mostrar o ventilador. Esse ventilador é o ventilador IX5 da Internet. É um ventilador que a gente utiliza em nosso UTI neonatal. É um ventilador bom, um ventilador que não tem tantos recursos, tá? Mas é um ventilador mais barato, mas é um ventilador bom. Tenho gostado dele, tenho achado só o software dele um pouco lento, mas é um ventilador que tem os modos ventilatórios que a gente utiliza em neonatologia, então tem atendido a gente bem. Eu só acho ele um pouco lento, mas eu acho um ventilador interessante, tá? Então ele tem um botãozinho aqui atrás, a gente vai ligar, deve estar ligado nos manômetros de pressão, tá? Ele vai fazer uma leitura do software do ventilador. A gente vai tentar mostrar aqui agora a montagem do CPAP, tá, gente? É só mesmo uma forma ilustrativa para ver aonde nós vamos estar montando e como que a gente vai estar ajustando aqui no ventilador mecânico, no caso, a modalidade CPAP, tá? E a modalidade BiPAP, né? O que isso tem de diferente para a gente aqui nesse ventilador, tá? Vamos esperar ele calibrar, tá autocalibrando, tá lendo, né? O único problema dele é que ele é um pouco lento mesmo, mas tudo faz parte, tá? Ele vai calibrar as pressões, vai calibrar, ele vai regular, vai ver o fluxo de O2, se está tudo direitinho vai ficar verde. Se tiver uma coisa errada, ele fica amarelo, né, com um X que está uma coisa de errado, tá? Bom, vamos lá classificar o nosso paciente como neonatal, tá? O paciente anterior é de 1,5 kg, né? Eu vou estar colocando aqui o peso que eu quero desse paciente. Agora um paciente, imaginar um paciente de 1,5 kg, 1,2 kg, ok? Posso tanto vir touch, ele vai confirmar para mim, né? Passar para o próximo passo. Um paciente, vamos pensar então que um paciente vai ser usado um paciente em CPAP, né? O que a gente utiliza aqui no modo TCPLV, né, onde eu vou estar vendo aquela ventilação ciclada, tempo limitado à pressão, onde eu vou conseguir gerar um fluxo contínuo para aquele paciente, vou manter um fluxo para aquele doente, tá? Como a gente está falando de CPAP, eu vou vir na tecla CPAP e vou colocar o próximo, tá? Então aqui é a tela onde eu vou estar ajustando os meus parâmetros ventilatórios, tá? O que eu quero ofertar para aquele paciente. Normalmente esse paciente, quando você vai estubar, o ventilador já vai na beira do leito. A gente está imaginando aqui que um paciente que vai chegar para a gente, que chegou, eu avaliei esse paciente e vi que pela minha avaliação de esforço respiratório desse doente, ele cabe um suporte ventilatório não invasivo e o CPAP é o indicado para ele, tá? Lembrando que é um paciente de 1,5 kg que eu coloquei aqui, 1,5 kg que eu adaptei para... Não, 1,2 kg que eu vou adaptar para ele. Então, a princípio eu vou montar o CPAP para ele, mas depois eu vou mostrar que o BiPAP pode ser também uma alternativa, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos estar ajustando aqui o FO2. Vou avaliar a FO2 que esse paciente necessite, vou avaliar pela saturação, vou avaliar a real necessidade. Então vamos lá começar com uma FO2 de 40%. Ah, é muito, Felipe. Vamos mostrar 40%. Se eu ver a necessidade, eu paro. Tá? No caso, a gente está falando de CPAP. Então, CPAP eu vou estar ajustando a PIP. Ah, Felipe, que PIP vai ajustar? Eu vou ajustar uma PIP de 5. Eu não vou colocar uma PIP mais alta e uma PIP muito baixa, vou colocar 5. E quando eu colocar esse CPAP nesse paciente, em via nasal desse doente, eu vou estar observando, né? Vou estar observando o fluxo desse paciente. Que paciente que é? Normalmente a gente usa um fluxo de 6 a 8 litros por minuto, tá? Nessa criança. Vou colocar um fluxo de 8 para poder estar naquele momento de suporte mais agudo desse doente, que vai estar com um pouco de esforço respiratório, uma forma de fluxo um pouco maior, então vou estar dando um fluxo um pouco maior. Depois a gente vai fazer o cálculo direitinho pelo peso dele, pelo volume dele, e a gente vai encontrar um fluxo ideal para ele, tá? Então é assim. E a sensibilidade, vou estar colocando a sensibilidade mais baixinha aqui, mas não vai interferir na ventilação dele, tá? Lembra que o CPAP vai manter um fluxo contínuo, vai manter uma pressão. Vou colocar aqui um caráter de segurança, colocar uma sensibilidade um pouco baixa, tá? Vamos passar pelo próximo. Aqui são os alarmes. Então eu vou colocar alarme máximo, alarme mínimo. Muitas pessoas às vezes não ajustam o alarme, né? Acham que o alarme é chato, o alarme é o que vai gerar barulho na UTI. Não, na verdade o alarme é um motivo de segurança. Né? Então você vai estar colocando os alarmes aí que vai ser pertinente para a segurança do seu paciente, tá? Como a gente está falando de CPAP, né? Os ajustes vão ser um pouco mais reduzidos, tá? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, aqui esse ventilador, como é um pouco inteligente, ele já dá para a gente um autoajuste. Eu posso colocar como autoajuste de alarme, tá? Vamos lá. A pressão baixa de 15, ele não vai estar dando pressão inspiratória, então não vai fazer a diferença. Tá? Não vai influenciar nessa questão. A apneia está desligada. Vou colocar desligada aqui, gente, só porque a gente não vai ter nenhum paciente entrando aqui. Tá? Só para a gente ter um caráter de avaliação e mostrar como está funcionando esse aparelho, tá ok? Vou colocar a próxima.
Ele vai ler e vai estar a tela pronta. Então aqui, né, ele fica em espera, esperando eu dar o ok para iniciar a ventilação mecânica, para dar aquele paciente que a gente tinha confirmado. Se eu quiser colocar outro paciente, eu venho em não invasivo, tá? Como é o caráter que o CPAP que eu quero, eu vou tirar só aqui a frequência respiratória que eu não tinha tirado anteriormente. Olha como muda, ó. E a pressão de suporte, como ele muda para CPAP. Vou ver se eu colocar aqui, ó, ele fica em pressão de suporte. Mas se eu zerar, ele está dando só caráter de PIP. Então, o que eu estou ofertando aqui? Uma PIP, um fluxo aqui no caso de 8 e está dando a FO2 que eu estipulei de 40%. Então, isso aqui seria o CPAP. Tá? Vou estar mostrando agora como que a gente vai estar montando esse CPAP. Tá? Mais as traqueias. Pode observar aqui na lateral desse ventilador. As traqueias, tá, gente? Minha mão vai lavadinha, tudo esterilizado. Estou conectando o CPAP no ramo retorno do gás. Tá? Vou estar observando a traqueia desse paciente. Tá? Vou estar conectando aqui no ramo em saída do gás. Ele é todo, tem toda a nomenclatura para você não errar, tá ok? O que é interessante aqui nessa parte da linha proximal, né? A proximal linha onde vai fazer a leitura. Às vezes pode confundir aqui com nebulização e com TGI, tá? Mas a própria intermédia colocou um pouco mais fino, porque somente consegue introduzir só a linha proximal, tá? Então é fácil eu introduzir essa linha proximal. É mais fácil do que no TGI. TGI é mais grosso, então eu não consigo fazer isso com facilidade. Isso é de motivo de segurança, tá? Vou conectar bem justo, tá ok? Então eu tenho aqui as 3 pontas essenciais que eu vou precisar. Eu não estou umidificando, tá? Esse aparelho, mas de caráter de ilustração para vocês aqui, onde a gente vai começar a ajustar na parte ventilatória. Vou usar primeiro aqui a máscara, só para vocês entenderem o funcionamento dessa máscara, tá? Estou conectando no ramos ins e ex, né? Eu vou usar aqui como a linha proximal. Esse ventilador usa a linha proximal como parte da sua funcionalidade, tá? Vou conectar a linha proximal na saída da máscarazinha, onde vai fazer toda a leitura do aporte ventilatório que eu estou dando e ajustando aqui no paciente, tá? Então vamos lá. Vou conectar e iniciar a ventilação, né? Ele está me ofertando, você pode observar na linha de pressão ali. Vou pausar, é o que ele está me ofertando, que é a pressão, tá? Eu vou estar ajustando aqui para a gente estar modulando de... Olha lá, ele está me ofertando o tempo todo uma pressão. Vou pausar, a gente está observando, a gente pode observar que é uma pressão de 5.6, é uma PIP de 5.6, eu botei 5, ele está me ofertando uma pressão de 5, tá? E ele não vai me ofertar além do que eu estou pedindo. Zerei a pressão, essa pressão limite não vai estar exercendo, porque essa pressão limite é quando ele tiver alguma frequência respiratória que eu estou colocando para ser feito no paciente, tá? Então está zerada. E a pressão suporte também está zerada. Então o paciente não tem como entrar para poder fazer uma pressão a mais do que a PIP, tá ok? Você pode observar a pressão média de 5, a pressão de pico, no caso, está sendo 6, que é a pressão máxima que está sendo atingindo, tá? O volume corrente zero, porque não vai conseguir monitorizar em ventilação não invasiva esse volume corrente nesse ventilador, tá ok? No caso, ele está ajustando ali baixa a pressão, a gente tem que ir lá ajustar nos alarmes, a gente consegue ajustar, porque está dando 6, se eu não ajustei aquela hora, né? Vou colocar aqui pressão 4, se baixar de 4, a PIP baixar de 4 vai estar alarmando, tá ok? Então, a gente vai vendo aqui os ajustes dos alarmes, a apneia, FO2 alto, como não tem nenhum paciente aqui entrando, ele vai ficar alarmando essas questões, tá? Outros alarmes a gente pode estar vendo mais os alarmes de FO2, né? Colocar um FO2 mais alto, lógico, um alarme de segurança, 50. Um alarme de segurança, ok? Eu vou estar resetando isso aqui. Então, esse aqui é o circuito de CPAP, tá, gente? Esse é o ventilador, onde está ofertando aqui, no caso, está observando que o paciente está entrando, ele está formando. Esse ventilador aqui, a gente consegue outras fórmulas de gráfico. Está chegando outras formas de gráfico. A gente consegue observar uma tela um pouco mais ampla, né? Pressão de pico a PIP, né? A monitorização. Então, esse ventilador é um pouco bem interessante, né? Se o paciente está entrando na ventilação ou não, ele consegue mostrar para a gente ali, a nível ilustrativo, a coloração do que está sendo feito, tá? Está mostrando que o paciente está entrando, né, na corzinha, estou fazendo aqui uma sensibilidadezinha aqui na traqueia. Vou mostrar aqui que esse paciente está entrando. Então, esse ventilador é interessante. Me mostra a frequência respiratória que esse paciente está fazendo. É um ventiladorzinho que está me satisfazendo aqui na nossa UTI, tá ok? Então, gente, para finalizar,
Essa foi a demonstração do ventilador X5. Então, espero ter explicado um pouquinho da ventilação não invasiva no ventilador mecânico X5, no ventilador da Intermédia. Eu acho interessante, um ventilador bom para ser utilizado dentro de uma UTI no Natal. Um abraço.